A última noite de Dan Rivera. A maldição de Annabelle está de volta? Deus, eis todo morte maledito che omnium meum peccator, e acqui detesto pio. Durante mais de 2 décadas, Dan Rivera caminhou entre os limites do visível e do invisível. Ele não era um curioso qualquer, nem um aventureiro buscando fama fácil. Era um investigador metódico, disciplinado, alguém moldado pela rígida formação militar e depois refinado pelas experiências no campo obscuro das manifestações paranormais. Onde muitos fugiam, ele avançava. Onde os olhos comuns viam apenas escuridão, Dan via padrões, vozes, presenças. Visitou casas marcadas por suicídios inexplicáveis, conventos onde as freiras acordavam com marcas que não sabiam explicar, hospitais desativados que sussurravam nomes de pacientes mortos há décadas. Seguiu trilhas de sangue e sofrimento em porões esquecidos, sentou-se frente a frente com pessoas que diziam estar possuídas e acompanhou rituais de libertação onde o tempo parecia dobrar. Seu nome se espalhou silenciosamente nos círculos sérios do ocultismo, não como o de uma celebridade, mas como o de alguém confiável, um soldado do invisível. Mas nenhuma dessas experiências, por mais intensas ou perigosas que fossem, carregava o peso simbólico e espiritual de seu maior encargo, cuidar de Annabelle. Ao contrário da versão grotesca apresentada nos filmes, Annabelle era uma boneca de pano, com olhos pretos costurados, expressão inocente e braços flácidos. Mas atrás daquela aparência infantil, havia algo que Dan jamais tentou compreender por completo. Apenas conter. A boneca havia sido selada pelos Warren após eventos documentados que envolviam possessões, ferimentos físicos, comportamento poltergeist e, segundo relatos, até mortes. Não era um artefato. Era uma anomalia. Uma ameaça disfarçada de brinquedo. Dan não apenas herdou a responsabilidade de transportar Annabelle. Ele se tornou o guardião de seu silêncio. Cada vez que a urna era aberta, mesmo que por segundos, Dan realizava um ritual. Usava luvas abençoadas, fazia orações específicas, ungia o ambiente. Seus movimentos eram contidos, lentos, quase reverentes. Aquilo não era superstição. Era sobrevivência. Ao contrário dos que riam ou zombavam, Dan sabia exatamente o que estava lidando. Ele já havia testemunhado o olhar de um cético mudar após 5 minutos na presença da boneca. Já vira aparelhos elétricos falharem, luzes oscilarem, crucifixos se partirem sozinhos. E em todas essas ocasiões ele dizia a mesma frase: ela está acordada. Annabelle era diferente de qualquer outro item no acervo da New England Society for Psychic Research. Havia algo nela que não apenas assustava, mas resistia ao esquecimento. Ela se fazia presente. Alguns membros da equipe relatavam ouvir passos durante a madrugada, mesmo quando a boneca estava trancada. Outros sonhavam com vozes de crianças chamando seus nomes. Vozes que, segundo Dan, não pertenciam a nenhuma criança. Quando a turnê Devils on the Run foi idealizada, Dan hesitou. Levar Annabelle pelas estradas da América, apresentá-la ao público, arrastá-la para cidades históricas carregadas de luto. Tudo isso parecia perigoso, mas ele aceitou. Não por vaidade, não por dinheiro, mas por dever. Se Annabelle fosse exposta, teria que ser com regras, com limites, com alguém preparado. E ele era esse alguém. Assim, Dan passou a viver entre hotéis antigos, auditórios escuros e olhares desconfiados. Dormia pouco, rezava muito. E sempre observava a boneca com olhos que misturavam respeito e vigilância. Ele sabia. Annabelle não precisava se mover para agir. Ela manipulava contextos, plantava pensamentos, mexia com o invisível. E com o tempo, Dan começou a carregar esse fardo no corpo. Ele emagrecia, dormia mal, e dizia que às vezes a boneca parecia mais pesada do que realmente era. Como se algo nela estivesse crescendo, observando, esperando o momento certo para se manifestar. E esse momento, ele viria. Na noite em que Dan Rivera fechou os olhos pela última vez.
Dan Rivera, 54 anos, não era um aventureiro comum. Não buscava fama. Não produzia sustos baratos para redes sociais. Nem caçava fantasmas para entreter multidões descrentes. Ele era, acima de tudo, um homem moldado pelo rigor e pela disciplina. Um ex-militar que havia servido por anos no exército dos Estados Unidos, onde aprendeu a lidar com o medo real. Aquele que surge na iminência da morte, no som distante de um disparo ou no silêncio absoluto que antecede uma emboscada. Foi ali, nos desertos e fronteiras do mundo físico, que Dan entendeu o valor da ordem, da vigilância e do preparo. Mas foi só ao retornar à vida civil que enfrentou uma ameaça que nenhuma doutrina militar o havia ensinado a combater: o sobrenatural. Seu encontro com a New England Society for Psychic Research, a NESPAR, não foi casual. Era como se o destino o empurrasse para aquela instituição. Fundada pelo lendário casal Ed e Lorraine Warren, demonologistas que enfrentaram casos como Amityville, Enfield e a própria Annabelle, a NESPR era mais do que um centro de pesquisa. Era um santuário de guerra espiritual. Ali, objetos carregados de energia maligna eram catalogados, selados, trancados e estudados. E foi ali que Dan reencontrou seu propósito. Seu perfil metódico, sua mente analítica e sua ausência de medo diante do desconhecido chamaram a atenção dos veteranos da organização. Em pouco tempo, Dan não era mais apenas um assistente ou observador. Era o novo guardião do legado dos Warren. Um título que não vinha com glórias, mas com responsabilidades que muitos não ousariam aceitar. Ed Warren, antes de morrer, teria dito que certos objetos continuam respirando mesmo após serem selados. Lorraine, por sua vez, acreditava que alguns itens, especialmente Annabelle, serviam de âncoras para forças demoníacas. O casal acreditava que selar não era o mesmo que destruir. Era apenas conter. Dan ouviu essas histórias. Leu os registros. Estudou cada linha dos casos investigados. E quando finalmente aceitou o cargo de investigador-chefe e curador do acervo amaldiçoado da NESPAR, sabia exatamente o que isso significava: vigiar aquilo que o mundo esqueceu e impedir que as trevas escapassem novamente. No centro dessa missão, havia uma entidade que exigia mais do que fé ou preparo. Exigia respeito absoluto. Annabelle, uma boneca de pano, corpo flácido, rosto inocente, costurada nos anos 1970 com a simplicidade de um brinquedo infantil. Mas nada naquela figura era simples. Dan sabia e sentia que ela era diferente de qualquer outro objeto trancado no museu. Ele descrevia sua presença como densa, como se o ar ao redor dela fosse mais espesso. Não era apenas um artefato amaldiçoado. Era uma janela aberta para algo muito mais profundo. Algo antigo. A urna onde Annabelle permanecia guardada havia sido feita sob medida. Vidro sagrado, madeira benzida, fechadura ritualística. E ainda assim, sobre a superfície, uma inscrição em letras vermelhas e desgastadas advertia: aviso, não abra. Dan não tratava aquilo como uma frase simbólica. Para ele, era uma ordem. Um lembrete constante de que o que estava ali dentro não era inerte. Que aquela boneca não era um objeto, mas um canal ativo. Ele jamais abriu a urna sem um propósito claro. Jamais permitiu brincadeiras ou aproximações desnecessárias. Suas orientações eram rígidas. Ninguém toca, ninguém encara, ninguém desafia. Enquanto outros tentavam transformar o terror em produto, Dan caminhava na contramão. Falava pouco, observava muito, dormia com crucifixos no quarto, rezava antes de cada viagem, carregava consigo frascos de água benta, um rosário que pertencera a um padre exorcista e um diário onde anotava sensações, alterações de ambiente, sonhos incomuns. E todas as vezes em que Annabelle era movida, mesmo que fosse da estante para a caixa de transporte, Dan registrava temperatura da sala, umidade do ar, expressões das pessoas ao redor. Ele não via coincidências, via padrões, sinais, advertências. E foi nesse estado de constante vigilância que ele viveu seus últimos anos.
encarando o silêncio da boneca como quem encara o centro de uma tempestade, sabendo que, um dia, o vidro poderia não ser mais suficiente. E talvez, naquele verão abafado de julho de 2025, Dan estivesse certo, porque naquela noite em Gettysburg, o silêncio finalmente quebrou. Annabelle, a boneca de aparência inofensiva, tornou-se o epicentro de uma das histórias mais perturbadoras do ocultismo moderno. Segundo os registros originais da New England Society for Psychic Research, tudo começou nos anos 1970, quando duas jovens enfermeiras, que dividiam um pequeno apartamento em Hartford, Connecticut, passaram a presenciar eventos estranhos e inquietantes. A boneca, um presente aparentemente inofensivo, começou a mudar de lugar sozinha. Às vezes, era encontrada em cômodos onde não havia sido deixada. Outras vezes, surgiam mensagens escritas em pergaminhos envelhecidos, com palavras infantis, pedindo ajuda. Mas as duas não tinham pergaminhos em casa. No início, pensaram que era uma brincadeira. Depois passaram a acreditar que poderia se tratar do espírito de uma criança. Um médium chegou a afirmar que o espírito em questão se chamava Annabelle Higgins, uma garotinha que teria morrido nas redondezas. Movidas pela compaixão, as jovens deram permissão para que o espírito permanecesse com elas. Esse foi o erro. Segundo Ed e Lorraine Warren, que investigaram o caso pessoalmente, não havia criança alguma. O que se manifestava ali era uma entidade demoníaca, uma inteligência sombria, que usava a história da menina morta apenas como fachada, uma isca emocional, projetada para atrair piedade, abrir um canal espiritual e, por fim, se infiltrar de forma permanente. Pouco tempo depois, os eventos se intensificaram. Objetos eram arremessados, cortinas pegavam fogo sem explicação. Um amigo das jovens, que zombou da boneca e a confrontou diretamente, foi encontrado horas depois em um acidente de moto fatal, com marcas de arranhões profundos no peito, como se garras tivessem dilacerado sua pele momentos antes da colisão. Outro homem, que havia tocado na urna de Annabelle durante uma visita ao museu, sofreu um ataque cardíaco 2 dias depois, e sua namorada jurava que ele havia acordado gritando o nome da boneca antes de morrer. Com o passar do tempo, os Warren reconheceram que Annabelle não era apenas um item amaldiçoado. Era um ponto de ancoragem. Um portal que parecia atrair e canalizar forças que desafiavam a compreensão humana. Por isso, após realizar uma série de rituais de contenção, Ed Warren construiu uma caixa de vidro consagrada, onde a boneca foi selada permanentemente, com a inscrição: Aviso, não abra. Ali no Museu do Oculto, em Monroe, Connecticut, Annabelle permaneceu por décadas, imóvel, silenciosa, mas jamais inativa. Lorraine Warren afirmava que podia sentir sua presença mesmo fora da sala, que ela observava, escutava, alimentava-se das emoções de quem se aproximava. Por isso, rezas constantes, bênçãos semanais e vigilância constante se tornaram parte da rotina do museu. E assim permaneceu, até a nova geração decidir que era hora de retirá-la da escuridão. Após a morte de Ed e Lorraine, a nova administração da Nesper, formada por membros da família e novos investigadores, assumiu uma postura mais aberta. Queriam levar o legado dos Warren ao público, apresentar os artefatos, contar suas histórias, educar sobre o sobrenatural. Foi então que nasceu a controversa iniciativa conhecida como Diabos em Corrida. E no centro da turnê, como atração principal, estaria ela, Annabelle. A decisão dividiu opiniões. Muitos pesquisadores, padres, exorcistas e ocultistas alertaram que movimentar a boneca poderia quebrar a blindagem espiritual construída ao longo dos anos. Que retirá-la do ambiente selado do museu seria uma provocação, uma violação. Mas os idealizadores da turnê acreditavam que, com as medidas certas, poderiam contê-la. E foi aí que Dan Rivera entrou em cena. Veterano de guerra, respeitado investigador paranormal e o único membro da equipe que exigiu um protocolo rígido para o transporte da boneca.
Dan não tratava a Annabelle como uma atração de circo. Para ele, cada viagem era um risco calculado. Cada trajeto exigia bênçãos, precauções e total silêncio. Mas, mesmo com toda a cautela, algo mudou. Durante a turnê, fenômenos começaram a surgir com mais frequência. Câmeras travavam, equipamentos de som falhavam. Pessoas diziam sentir mal-estar apenas ao olhar para a urna. Algumas alegavam ouvir risadas baixas. Outras afirmavam que, por uma fração de segundo, os olhos de pano da boneca piscavam. E então veio a noite final, em Gettysburg, Pensilvânia. Um lugar marcado por sofrimento, morte e história. Um solo carregado de resquícios energéticos. O cenário perfeito para um despertar. Foi ali que Dan Rivera, o homem que jurou proteger Annabelle, não acordou mais. E a partir desse ponto, a maldição voltou a se manifestar de forma brutal. Em 2024, a NESP, New England Society for Psychic Research, decidiu sair das sombras. Sob nova administração, a organização criada por Ed e Lorraine Warren resolveu levar seu acervo amaldiçoado para a estrada. Nascia a controversa turnê, Demônios em Fuga, uma jornada itinerante por cidades marcadas por tragédias, lendas e cicatrizes espirituais. A proposta? Mostrar ao público que o mal não era uma metáfora, que objetos carregam energia, que existem forças que não pertencem a este mundo e que brincar com elas pode custar caro. Era um evento envolto em rituais, segurança e tensão. As peças do acervo, cruzes retorcidas, caixões profanados, espelhos de invocação, brinquedos possuídos e relíquias de exorcismos, eram exibidas em vitrines de proteção, envoltas em orações, incenso e sal grosso. Mas nada, absolutamente nada se comparava à presença de Annabelle, a boneca trancada na urna com a inscrição: aviso, não abra. Ela era a estrela da exposição, o coração pulsante da escuridão. E todos sabiam disso. Dan Rivera foi escolhido como o rosto oficial da turnê, não por vaidade ou carisma, mas por sua postura, por sua seriedade, por seu respeito absoluto pelas forças invisíveis com as quais lidava. Dan não sorria diante da urna de Annabelle. Não incentivava selfies. Não permitia toques nem aproximações excessivas. Ele tratava aquele artefato com a mesma disciplina com que tratava armas em combate. Como se a qualquer momento ela pudesse atacar. Seus protocolos eram rigorosos. Jamais manuseava a urna sem luvas. Usava um crucifixo no peito, benzido por um padre dominicano da Filadélfia. Antes de cada deslocamento, fazia orações em latim. Após cada exposição, passava água benta na base da caixa. Fechava os olhos e murmurava: permaneça selada. Para muitos, parecia teatro. Para Dan, era sobrevivência. Ao longo da turnê, Dan manteve um diário. Nele anotava eventos incomuns, mudanças de temperatura, falhas elétricas, relatos de visitantes que alegavam náuseas, dores de cabeça, visões fugazes. Em uma das páginas escreveu: ela está se alimentando da atenção. Quanto mais olhares, mais ativa ela parece. E então veio Gettysburg, julho de 2025. Alto verão na Pensilvânia. Gettysburg, além de cidade histórica, é um campo de ossos. Mais de 50.000 soldados tombaram ali durante a Guerra Civil Americana. O sangue, a dor, os últimos gritos de milhares ainda ecoam nas colinas silenciosas. Paranormais há décadas afirmam que Gettysburg é um portal, uma ferida aberta no tecido do tempo. E foi para lá que a NESP levou Annabelle. O evento foi marcado para o segundo fim de semana de julho. Um salão antigo, construído em 1897, foi adaptado para receber a exposição. A sala onde Annabelle seria exibida ficava no subsolo, com paredes de pedra e iluminação fraca, o que só aumentava o clima de tensão. O ambiente, segundo os organizadores, era ideal para alertar o público sobre a seriedade do que estavam prestes a ver. Desde os primeiros momentos da montagem, algo parecia errado. Dan relatou problemas no transporte. Os equipamentos de segurança falharam,
O caminhão apresentou pane elétrica e a urna emitiu um estalo seco, como se o vidro tivesse trincado por dentro, mas nada foi encontrado. No salão, os sensores de presença disparavam sozinhos. O sistema de alarme acusava movimentos quando não havia ninguém. Técnicos começaram a se sentir mal. Uma mulher desmaiou ao ficar sozinha na sala por menos de 2 minutos. E em uma das madrugadas, um segurança jurou ter ouvido uma risada abafada vinda de dentro da urna. Dan não ignorou nenhum dos sinais. Na sexta-feira, véspera da abertura ao público, fez algo que raramente fazia. Chamou um padre para benzer o espaço completo. Não apenas a boneca. Tudo. Paredes, chão, caixas, corredores. O ritual durou 2 horas. Houve interferência nos equipamentos de som e todas as câmeras pararam de gravar. No sábado, o evento começou. Filas se formaram ainda pela manhã. Pessoas de várias partes dos Estados Unidos, ocultistas, religiosos, curiosos, influenciadores, se reuniram para ver o que chamavam de a encarnação do mal. Annabelle estava lá, imóvel, silenciosa, mas presente. Alguns diziam sentir um peso no peito ao entrar na sala. Outros falavam em um zumbido no ouvido. Uma médium chorou ao olhar para a boneca e disse: "Ela não quer mais ser exibida. Ela está com raiva." Dan permaneceu ao lado da urna o tempo todo, observando, vigilante, anotando tudo. Seus olhos estavam fundos como se não dormisse havia dias. Quando lhe perguntaram se estava tudo bem, ele apenas respondeu: "Ela está diferente, mas atenta." Na noite de domingo, após o encerramento do evento, Dan ficou sozinho no salão por quase 3 horas. Desligou os equipamentos, cobriu os objetos, fez uma última oração diante da urna. Mas algo aconteceu naquela última hora que ninguém jamais conseguiu explicar. Porque Dan não contou a ninguém. Na manhã de 13 de julho, Dan não apareceu para o café, nem atendeu o telefone. Quando bateram a porta de seu quarto no hotel histórico em que estavam hospedados, ninguém respondeu. A chave reserva foi usada. Ele foi encontrado morto, ainda na cama, sem sinais de violência, sem qualquer objeto fora do lugar. A boneca Annabelle, devidamente armazenada, estava em outro cômodo, trancada. A notícia da morte espalhou-se em minutos. O que era um evento sobre o oculto virou em instantes uma tragédia real. Os rumores começaram antes mesmo da perícia chegar. Estaria a Annabelle envolvida? Seria a entidade finalmente se manifestando? Ou tudo não passava de coincidência? As autoridades locais agiram rápido. Não havia indícios de crime. A causa oficial, morte súbita, possivelmente por parada cardíaca. Dan não apresentava histórico grave de saúde, mas o corpo ainda seria submetido à autópsia. Enquanto isso, a internet fervia. Vídeos antigos de Dan com Annabelle voltaram a circular. Especialistas e sensacionalistas comentavam a tragédia como um novo capítulo da maldição. Sites de teorias conspiratórias se multiplicaram. A boneca teria sugado sua energia vital? A morte teria sido um aviso? Um preço por transportar o mal de cidade em cidade? A equipe da NSPA tentou conter o pânico. Publicaram notas oficiais, prestaram homenagens, reiteraram que Annabelle estava segura e que Dan sempre seguiu os protocolos. Mas o estrago estava feito. A boneca, que já era cercada de medo e fascínio, agora ganhava um novo corpo em sua história. Dan Rivera não era um amador. Não era um explorador de views. Era um homem meticuloso, espiritualizado, que acreditava na existência do mal e dedicava sua vida a enfrentá-lo com respeito. Sua morte, dentro do contexto da turnê, não podia ser ignorada. Gettysburg, com suas cicatrizes espirituais, tornou-se palco do que muitos chamam de mais uma manifestação da entidade por trás da boneca. O Museu dos Warren, que estava em reforma, suspendeu qualquer novo evento com Annabelle. A boneca foi selada novamente. E a turnê cancelada por tempo indeterminado. A urna de vidro foi coberta com tecido preto. O nome de Dan foi gravado em uma pequena placa de prata ao lado dela. Enquanto isso, os sussurros persistem. Não há provas de que Annabelle tenha causado sua morte. Mas também não há como ignorar a sequência dos fatos. Porque o verdadeiro terror não é o grito. É o silêncio que vem depois. E o quarto onde Dan Rivera dormiu pela última vez
permanece fechado, intocado, como se algo ainda estivesse lá dentro. Você acredita que foi apenas coincidência? Ou a maldição realmente despertou naquela noite? O que mais Annabelle ainda esconde? E até onde o silêncio do oculto pode se manter trancado? Se você quer continuar explorando os mistérios mais sombrios, os casos mais reais e perturbadores do mundo paranormal, inscreva-se agora no canal News Web Doc. Ative o sino para não perder os próximos episódios, porque o que vem por aí vai te tirar o sono. Deixe seu like, compartilhe com quem duvida e nos diga nos comentários: você teria coragem de ficar cara a cara com Annabelle? Nos encontramos no próximo ritual.